Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Ele é o segundo mais antigo da casa, foi nomeado em 1990 pelo então presidente da República, Fernando Collor de Mello, e terá mais 2 anos pela frente no Supremo. Ele se aposenta com 75 anos compulsoriamente em 2021. É o segundo mais antigo da casa, né? Tem muita estrada. Ministro, seja muito bem-vindo. Obrigada por participar da notícia. Uma satisfação enorme. E há uma incoerência, porque se diz que a cadeira é vitalícia, mas não implica a permanência enquanto estiver apto a prestar serviços à sociedade e aos contribuintes em geral. E o senhor está bem disposto? Exato. Ficaria mais um tempinho? Ficaria. É? Eu amo o que faço. Eu completei o ano passado 40 anos em colegiado julgador. E não sei de onde vem tanto entusiasmo, porque ainda examino hoje um processo como se fosse o primeiro processo da minha vida de juiz. Com a mesma paixão. Isso é muito bom. Um filósofo dizia, da antiguidade, Confúcio, que se deve eleger um trabalho que dê prazer para não se trabalhar um dia sequer. Quantas horas o senhor trabalha por dia, ministro? Não, eu não chego a cronometrar o número de horas, mas trabalho a semana inteira. E a minha mulher, que é minha colega de turma na Faculdade de Direito e é desembargadora aqui no Tribunal de Justiça, vice-presidente do Tribunal de Justiça, ela também é apaixonada pelo que faz. Então, ela não me cobra tempo. Isso é muito bom. Hoje, as netas é que me cobram tempo e eu dou às netas o tempo que elas quiserem. Quem sabe? Então, daqui a 2 anos, 2021, o senhor vai ter mais tempo para dar a essas netas. Mas a gente tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte ainda, né, ministro? Tem uma expressão que o senhor usa muito para se referir a momentos que causam, por algum motivo, perplexidade, que é uma expressão que eu gosto muito, são tempos estranhos. Eu gostaria de saber como o senhor classificaria a atual quadra da história nacional. Exato, é uma quadra de mudança. E tivemos essa mudança na escolha dos nossos representantes para os cargos executivos. Houve um vendaval no país. E os eleitores pretenderam virar a página e ter algo novo, que seja novo para se chegar a dias melhores, para se chegar ao sonhado Brasil. É o que todos nós esperamos. E devemos torcer para o êxito do Poder Executivo Nacional e, portanto, para que se tenha as reformas indispensáveis ao avanço cultural. O senhor enxerga essa mudança para tempos melhores no horizonte, no governo Bolsonaro e nesse novo Congresso? Como o senhor disse, é a primeira vez desde a redemocratização, né, a gente teve uma série de governos de centro-esquerda, é a primeira vez que a gente tem um governo de direita após tantos anos. Como o senhor enxerga essa guinada ideológica? É uma verdadeira guinada. Nós fomos ao outro extremo. Saímos de uma visão de esquerda, de um governo de esquerda, de vários governos de esquerda, para um governo de direita. Mas, acima de tudo, estão os interesses nacionais. E creio que o presidente Bolsonaro tem isso presente. Agora, ele terá que manter, evidentemente, para implementar as reformas, um diálogo com os nossos representantes, com o Congresso Nacional, com os deputados federais e senadores. Não se governa o Brasil sozinho. O senhor acha que ele tem passado essa mensagem até então de que seria possível governar sozinho e agora, de alguma forma, estaria caindo na real e precisando não deixar um pouco de demonizar a política e fazer a interlocução, a articulação com o Congresso? Há uma diferença substancial entre a campanha eleitoral e o exercício da presidência da República. O exercício da presidência da República pressupõe diálogo, visando melhor. O senhor acha que os governos, o senhor mencionou agora os sucessivos governos de esquerda, de centro-esquerda, eles falharam na condução do país? Não falharam. Nós tivemos avanços, principalmente no primeiro mandato do ex-presidente Lula. Mas isso já faz tempo, né? Claro, faz. Acabou em 2006. Não há a menor dúvida que se buscou, e aí houve um novo enfoque, o afastamento disso que nos envergonha tanto. Não se conseguiu, evidentemente, que é a perniciosa distribuição de rendas. Agora, nós convivemos com um trabalho seríssimo. Se nós nos lembrarmos da campanha, de 1970, da Copa do Mundo de 1970,
nós vamos chegar ao chavão que foi utilizado. 90 milhões de brasileiros em ação. Hoje, passados cerca de 45, 50 anos, somos 210 milhões de brasileiros em ação. Um crescimento demográfico populacional desenfreado. E não há economia que faça frente, né, em termos de mercado de trabalho a esse contexto. Por isso, temos um desequilíbrio marcante, oferta excessiva de mão de obra e escassez de empregos. E aí, passa a prevalecer a delinquência de toda ordem. Não é bom em termos de nacionalidade. Mas esse raciocínio é o contrário ao raciocínio desse novo governo, né? De que essa perniciosa distribuição de renda, como o senhor disse, leva a um crescimento, aumento da violência ou da delinquência. Esse é mais um pensamento associado à esquerda. Sim, porque não se pode proporcionar, né, serviços essenciais, né, a essa população, em termos de educação, em termos de saúde, em termos de segurança pública, em termos de habitação, em termos de transporte público. E aí se fica com essa desigualdade aprofundada. Não é bom por isso, porque o jovem não encontrando, por exemplo, no mercado de trabalho, né, uma ocupação para se tornar útil e para ter a subsistência, ele acaba na mão, por exemplo, de um traficante. E isso é péssimo. E o tráfico, infelizmente, é um crime em que circula muito dinheiro, mas é um crime mantido pela sociedade, o que surge como um paradoxo. O senhor acha que a agenda proposta por esse governo de endurecimento de leis, de combate à corrupção e até de uma reforma na agenda de moral e de costumes ataca esse problema da distribuição de renda? O aperfeiçoamento em termos assim de legislação é constante, mas precisamos perceber que não se conserta o Brasil com S e com C mediante novas leis. Há um hiato no Brasil muito grande entre o formal, que é a legislação, e a realidade. O que nós precisamos do Brasil é de homens que observem as leis existentes, principalmente homens públicos, que devem perceber que o cargo é para servir à sociedade e não para o próprio que ocupa dele se servir em benefício direto e em benefício da família. Daqui a pouco eu quero explorar com o senhor um pouquinho sobre o pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro, já está no Congresso Nacional. Antes eu queria voltar um pouquinho no tempo. Muitos analistas, juristas, cientistas políticos falaram, principalmente na época da eleição, do temor de uma regressão democrática, né? Um retrocesso dos direitos de minorias, direitos fundamentais, liberdades civis. A própria ministra Carmen Lúcia, sua colega no Supremo, falou que estamos vivendo uma onda perigosamente conservadora. Qual a sua visão? Não, eu não encaro dessa forma. Eu sou, por criação, um homem otimista e penso que não há espaço para um retrocesso em termos republicanos e em termos democráticos. Porque as instituições são sólidas o suficiente? As instituições são sólidas e estão funcionando. Refiro-me aí principalmente à Polícia Federal, que elogio sempre pela compenetração, pela seriedade na condução dos trabalhos, o Ministério Público, que atua como Estado acusador, e o Judiciário, que torna prevalecente a legislação em vigor. Quando fui destacado para me pronunciar em nome do Tribunal, nos 30 anos da Constituição de 1988, eu terminei a minha fala com uma frase: que o Supremo não falte à nacionalidade. O Supremo é a última trincheira da cidadania e ele tem buscado cumprir o dever constitucional que lhe é imposto. Porque até a Constituição de 88 foi muito debatida e colocada em xeque durante as eleições, né? Depois esse assunto ficou um pouco mais adormecido. Foi o que eu disse, há uma diferença substancial entre campanha eleitoral e exercício do poder. Ministros militares voltaram ao centro da vida política nacional pela via eleitoral, pela via democrática, seja pela eleição, na forma, na simbologia da eleição de Jair Bolsonaro, que é capitão da reserva, seja porque ele nomeou como seus principais auxiliares no primeiro escalão os ministros militares. Muitos analistas enxergam hoje, antes viam algum tipo de ameaça nisso, mas hoje enxergam os militares como verdadeiro esteio, o eixo que estrutura e consolida esse governo.
Como o senhor enxerga o papel dos militares que, de alguma forma, saíram um pouco da obscuridade, estavam mais ocultos e agora ocupam um papel de protagonistas? A origem dele está na caserna. Ele foi eleito presidente da República, capitão da reserva, e foi eleito vice-presidente um tríplice coroado, que é o general Mourão, e que me causou uma belíssima impressão quando compareceu na abertura do ano judiciário no Supremo. Agora ele buscou arregimentar um bom quadro, e o bom quadro ele viu nos ex-integrantes das Forças Armadas, como, por exemplo, o general Augusto Heleno, que conheci como coronel ainda no governo do Fernando Collor, né? Ele trabalhava no gabinete militar com o general Agenor. E, claro, que ele tinha que lançar mão das pessoas que ele conhecia, nas quais ele confia. Eu não vejo a militarização, né, do governo brasileiro. E o senhor não enxerga isso em nenhum momento como algum tipo de ameaça? Não. Foi o que eu disse. Não há campo para retrocesso. Nós vivenciamos os efeitos da Constituição de 1988, que é um ótimo documento em termos de garantias, em termos de direitos sociais, em termos de estruturação do próprio Estado. Agora, precisamos ser mais fiéis a esse documento básico do país. Precisamos amar um pouco mais a Constituição Federal. E é interessante porque o próprio Supremo, de alguma forma, na figura do presidente Dias Toffoli, já havia se aproximado dos militares, mesmo antes da eleição de Jair Bolsonaro, né? O Toffoli nomeou como assessor especial, chefe de gabinete dele, primeiro o Fernando Azevedo, que depois virou ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, e agora é o ministro Ajax. Então, de alguma forma, há uma aproximação também do Supremo com os militares? Amanda, sem crítica alguma, eu fui presidente do Supremo de 2001 a 2002 e não tive na minha equipe militar. Tive apenas um parente na minha equipe, que foi o Renato Parente, secretário de comunicação. Mas o senhor o senhor enxerga isso com algum estranhamento ou não? Eu creio que não temos saudosistas, considerado regime de exceção. E não há campo, como eu disse, para voltar-se a esse mesmo regime de exceção. Nós precisamos avançar, nós precisamos implementar reformas, nós precisamos diminuir o peso da máquina administrativa em termos de gastos, refiro-me não só à máquina central, como dos estados e dos municípios, e aí termos alguma coisa para investir nos serviços essenciais. Eu insisto nesse ponto porque, às vezes, eu sinto que talvez haja uma vontade de reconstruir ou reescrever o passado, reescrever a história. O próprio ministro Dias Toffoli, por exemplo, se referiu à ditadura militar como movimento de 1964. A gente viu recentemente o presidente Bolsonaro num pronunciamento, fazendo elogios rasgados a Stroessner, que foi um general no Paraguai, foi ditador no Paraguai, passou 35 anos no poder, era tido como sanguinário, corrupto, e ele descreveu Stroessner como estadista, um homem de visão. Como é que o senhor recebe, mesmo que não haja perigo às instituições, mas elogios ou declarações rasgadas desse tipo? O quadro, à época, em 1964, era um quadro diverso. E tivemos realmente uma revolução. Nós tivemos a assunção do poder pelos militares. E eles permaneceram à frente do país durante um bom período. Mas o senhor enxerga como ditadura ou não? Sim, houve realmente um regime de exceção. Um regime em que nós tivemos, por exemplo, com a AI-5, direitos suspensos, colocados, né? Em segundo plano, vários direitos. Sim. O direito ao habeas corpus, que visa preservar a liberdade de ir e vir do cidadão. Mas hoje, na quadra atual, isso para mim é impensável. Nós não temos campo e não temos necessidade de retroceder.
retroceder em termos democráticos. Ministro, temas ligados à moral, costumes, religião, segurança pública devem ser analisados e apreciados por esse novo Congresso que, como a gente disse, deu essa guinada à direita, essa guinada mais conservadora. E aí alguns desses temas, algumas dessas questões devem posteriormente ser analisadas, chegar ao Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, tem o Estatuto da Família, que define a família como sendo algo entre um homem e uma mulher, tem escola sem partido, além de uma série de outros temas polêmicos. Qual deve ser o papel do Supremo? Ele tem que agir como último esteio para impedir abusos, preconceitos? Ele tem que marchar com muita cautela, percebendo que nós temos a sustentar a República 3 poderes, que são ditos harmônicos e independentes. O Supremo não pode invadir, eu tenho dito isso em plenário, né? A esfera, por exemplo, do Legislativo. O Supremo não pode substituir-se ao Congresso Nacional. Estou preocupado agora com esse julgamento, em que os relatores, quanto à homofobia, preconizam a criação de um tipo penal provisório. Isso, para mim, tendo em conta uma regra constitucional, segundo a qual não há crime sem lei que o defina, nem pena sem cominação legal, e aí é lei no sentido formal e material, ou seja, lei emanada lá do Congresso, né? Isso, para mim, é algo que conflita mais no poder com a Constituição Federal. Até um caso, um exemplo, eu ia lhe fazer essa pergunta logo sobre, pelo menos os parlamentares acham que isso é uma interferência indevida do Poder Judiciário no Poder Legislativo, né? Porque esse caso da criminalização da homofobia se trata de 2 ações, né, que pedem que o Supremo reconheça a omissão do Congresso em legislar por não ter criminalizado a homofobia. Até agora a gente já tem 4 votos a favor de igualar a homofobia, a transfobia ao crime de racismo. Acho que é a isso que o senhor se refere. A primeira pergunta é: o senhor acha, de fato, que o Supremo invade a seara, o espaço do Congresso ao tomar essa decisão? Em primeiro lugar, eu não compreendi por que esse processo foi colocado em pauta, tendo em conta a plataforma do próprio presidente Dias Toffoli, que é uma plataforma de diálogo com os demais poderes. O senhor acha que isso entra em conflito, em confronto? É ruim, porque o Supremo passa a estar na vitrine, né? E aí o estilingue funciona, né? Agora nós temos uma ação que possui natureza própria, sob a relatoria do decano, que é o ministro Celso de Mello, e ele puxou um voto que jamais viu um voto tão longo, de 154 folhas. Acho que foram umas 6 horas de voto, né? Foi realmente longo. Lembrou-me até os discursos de Fidel Castro, que duravam muito. Né? Mas o senhor é a favor da criminalização da homofobia ou o senhor só não é a favor dessa regra? A cláusula constitucional é muito clara. O Estado punirá a discriminação tendo em conta o sexo, né? Agora, claro que precisamos observar a organicidade. Quando se cogita da apenação, da incidência de uma norma penal, se exige que essa incidência seja precedida de uma lei aprovada pelos nossos representantes, não pelo Supremo. Então, o senhor acha que o Congresso está invadindo? Né? Sem dúvida. Aí eu estou assustado, porque, por exemplo, transforma-se a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que tem como objetivo constatar se há ou não a omissão do Congresso Nacional e aí cientificá-lo, havendo a omissão, transforma-se em uma ação constitutiva, num passo que é um passo muito largo, demasiadamente largo, ou seja, para estabelecer-se um tipo penal provisório e numa interpretação por analogia prejudicial à parte. Ou seja, nós temos na lei de racismo os núcleos deferidos que revelam realmente a prática delituosa e se quer estender e inserir nessa lei, mediante pronunciamento judicial, que é de uma impropriedade manifesta, eu já disse isso em apartes no plenário, se quer estender essa lei à homofobia, que não foi prevista como crime quando se aprovou a lei do racismo. Todo mundo está esperando que alguém peça vista nesse processo, justamente para não entrar nesse embate, nesse confronto tão direto com o Legislativo. Eu já disse que, por mim, esse processo não entraria tão cedo em pauta. Mas o senhor pedirá a vista? Entrou, mas não pediria vista e espero que não haja
o que é ruim também, um perdido de vista Boa. com esse pedido de vista. Então, o senhor concorda com essa reclamação da classe política? Isso ficou muito forte logo no início dessa nova legislatura, muitas vezes da sociedade sobre o ativismo judicial, que é justamente a interferência do judiciário num espaço que pertence à política. Parlamentares dizem abertamente, então, que o Supremo quer legislar. Qual a sua percepção? Eu penso que nós devemos observar a autoconstrição. Devemos atuar unicamente no espaço que está delimitado para atuação na Constituição Federal. E ocorre algo que é negativo. O Legislativo pode aprovar hoje uma lei e amanhã revogá-la, aprovar uma lei em sentido diametralmente oposto. Mas depois que o Supremo bate o martelo, o pronunciamento é definitivo. E não se tem, acima do Supremo, um órgão que possa corrigir as decisões dele no Supremo, ao contrário do que ocorre em relação ao Executivo e ao contrário, portanto, também do que ocorre com o Legislativo. Por isso, o Supremo é o Supremo, é o órgão máximo da República. Então, o senhor ainda vê espaço para algum conflito, algum embate entre os poderes, embora o presidente Dias Toffoli tenha tido como missão sua, à frente da presidência da Casa, justamente a harmonia entre os poderes, ele chama de um pacto nacional? Sim, eu penso que ele continuará procurando o entendimento. É a diretriz que ele estabeleceu desde o primeiro dia na presidência, né? E é uma diretriz muito salutar. O Supremo ele tem que buscar a virtude, e a virtude está no meio termo. A nossa atuação é uma atuação vinculada. Nós não podemos criar o critério de plantão para julgar esta ou aquela matéria. É uma atuação vinculada ao direito positivo, ao direito aprovado, como eu já ressaltei, pelo Congresso Nacional, que cada qual faça a sua parte e faça com pureza d'alma. Agora, ministro, a classe política já reagiu logo na primeira semana da legislatura, né? Primeiro houve aquela tentativa de recolher as 27 assinaturas para instalar a CPI da lava, chamada apelidada de lava-toga, né? Que seria uma investigação dos supostos excessos cometidos por tribunais superiores. Depois, posteriormente, esse pedido foi arquivado. Na Câmara teve uma outra iniciativa, os deputados começam a recolher assinaturas para rejeitar, para derrubar a PEC da Bengala, que estende até os 75 anos. Aposentadoria dos ministros. Muito pronto, mas prontíssimo para sair em 2016 aos 70 anos. E aí veio a PEC da Bengala. Veio a PEC da Bengala e até respondi, quando questionado se eu ficaria ou não na cadeira, eu disse, vai depender. Na minha visão, se eu não precisar de uma bengala, eu continuarei. Agora, claro que enquanto estiver no Supremo, agirei segundo a minha ciência e consciência, e nada mais, buscando tornar efetiva, concreta a Constituição Federal. Agora, o senhor encara esse tipo de iniciativa do Legislativo, por outro lado, como uma tentativa de intimidação do Poder Judiciário? Eu já disse no plenário várias vezes, em avanços, né, da maioria, que quando nós invadimos uma seara que não é nossa, nós lançamos um bumerangue que pode voltar à nossa testa. Então, você está dizendo que a culpa é do Supremo, o Supremo que começou esse movimento. Sim. De invadir o espaço. Está na hora de tirar o pé do acelerador. Voltar para a casinha. Utilizar uma linguagem bem carioca. Ministro, a revista Veja, por falar em acelerador, publicou há algumas semanas, né, uma análise fiscal da Receita Federal sobre o ministro Gilmar Mendes, em que auditores apontaram a prática de crimes diversos, como corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influência dele e da mulher. Posteriormente, também vieram à tona outras investigações contra a Roberta Rangel, que é mulher do Dias Toffoli, a Isabela Galotti, que é ministra do Superior Tribunal de Justiça. Elas foram incluídas nessa mesma investigação da Receita que apura supostas irregularidades envolvendo outros 100 agentes públicos. É só uma investigação, não tem nada de concreto. O Gilmar Mendes ficou muito bravo e comparou essa iniciativa da Receita, a KGB, a Gestapo, disse que se tratava de uma intimidação, de uma fábrica de dossiês. A Receita cometeu excessos ao investigar esses agentes públicos ou ela simplesmente está cumprindo o seu dever? De início, está cumprindo o seu dever. Todos nós prestamos contas ao poder público e prestamos contas aos contribuintes, mediante essa cobrança do poder público. Agora, o que ocorreu de errado? O extravasamento.
E aí, Esse vazamento, né? Exatamente, o vazamento do processo, que seria um processo até sob sigilo. E no Brasil, infelizmente, hoje presume-se que todos sejam salafrários até prova em contrário, quando nós devemos presumir a postura digna pelos cidadãos, principalmente por um cidadão que ocupa uma cadeira de juiz. Mas o senhor vê alguma iniciativa de cerco ao judiciário, seja por parte dos auditores ou da Operação Lava Jato? O ministro Gilmar Mendes sempre fala nesse sentido, ele se sente muito perseguido por esses outros entes aí da federação. Não há bem perseguição, talvez ante críticas um pouco ácidas, né, a certos segmentos, se parta para uma retaliação. Mas não acredito nem em retaliação. O que houve aí foi o vazamento de dados que seriam dados que estariam sob sigilo. E isso não é bom em termos de Estado. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre a pauta do Supremo Tribunal Federal, que está cheia nesse primeiro semestre, e a mais aguardada é o julgamento em abril. Finalmente, o Supremo Tribunal Federal vai julgar as duas ADCs aí que estão sob sua relatoria, as ações diretas de constitucionalidade sobre a prisão após a segunda instância. A sua posição já é conhecida, o senhor é a favor da prisão somente após o trânsito em julgado. E desde 2016... O STF mantém o entendimento de que vale a prisão após segunda instância. O senhor espera alguma reviravolta nessa votação? Espero. Eu espero que haja uma mudança de enfoque para observar o princípio da não culpabilidade, que é de envergadura ímpar, porque está na Constituição Federal. E eu liberei esses processos para julgamento final em dezembro de 2017. Liberei um outro, que é a declaratória 54, né, para apreciação de um pedido a encerrar a tutela de urgência em maio de 2018. Mas, infelizmente, por isso ou por aquilo, a presidente Carmen Lúcia não designou data para apreciação dessas ações, e o ministro Dias Toffoli só veio a fazê-lo agora, no segundo semestre de 2018, designando abril para a apreciação do tema. Tarda a palavra final num âmbito objetivo e não subjetivo, porque esses processos não envolvem qualquer cidadão, muito menos um ex-presidente da República, né? Tarda o julgamento dessas ações. O senhor acha que isso ficou muito sujeito à manipulação política? Eu creio que nós vivenciamos um patrulhamento ímpar. A sociedade, ela cobra e ela é indignada, às vezes ela quer vísceras. E o judiciário não pode dar vísceras à sociedade, não pode dar sangue à sociedade. O dever maior do julgador é para com a ordem jurídica estabelecida. E só avançamos culturalmente observando essa mesma ordem jurídica. Como é que o senhor... Aí está a segurança de todos. Como é que o senhor responde à crítica daqueles que dizem que esperar até exaurir todas as instâncias, as 4 instâncias, leva à impunidade e também porque o mérito se encerra na segunda instância? Então, uma pessoa poderia começar a cumprir pena depois da segunda instância sem prejuízo dos outros recursos que continuariam nos tribunais superiores. Paga-se um preço. Por se viver um Estado democrático de direito é módico, está ao alcance de todos. O respeito à lei das leis, que é a Constituição Federal. E está na Constituição Federal, em bom vernáculo, em bom português, o princípio da não culpabilidade. Alguém só pode ser considerado culpado após não haver mais recurso contra a decisão condenatória. E, evidentemente, nós não podemos fechar a Constituição Federal nesse anseio de ter-se dias melhores e caminhar-se para uma persecução criminal desenfreada. A Constituição é leniente porque em outros países não é assim. O cumprimento da pena começa antes, né, numa fase anterior. O direito comparado, ele pode servir de inspiração ao julgador, mas ele cede quando nós temos norma nacional específica sobre a matéria.
E aí, evidentemente, diante desse princípio, não cabe essa execução. Agora, se o sistema processual, se o sistema recursal é um sistema ruim, que se modifique esse sistema. Faz parte do pacote, né, do juiz Sérgio Moro. A tramitação do processo crime. Mas qual é a ordem natural do processo crime? Apurar-se, parcelada a culpa, aí sim, em execução da pena, que não pode ser provisória, porque a execução provisória pressupõe o retorno ao estado anterior, se modificado o título que a ensejou, e ninguém devolve a liberdade perdida ao cidadão, né? Nós devemos observar o que está estabelecido, enquanto não houver a modificação pelo Congresso Nacional. O senhor acha que esse julgamento será mantido para abril? Conhecendo, evidentemente, né, o presidente, conhecendo o contexto brasileiro, eu penso que talvez haja adiamento, o que não vai ser bom em termos de segurança jurídica. Por que haveria adiamento? Porque não seria oportuno apreciar-se imediatamente na matéria. No projeto Moro, nós temos a modificação do Código de Processo Penal. Mas acontece que o ditame maior está na Constituição Federal. Uma lei que revele, porque o Código de Processo Penal hoje em vigor revela que não se pode ter essa prisão precoce, assodada, temporã. Uma lei que modifique esse contexto não altera a Constituição Federal. Teria que ser feito por meio de PEC essa mudança num Congresso? Teria que ser feito mediante proposta de emenda constitucional. Aí discutiríamos se, no caso, a cláusula é uma cláusula pétrea ou não, mas é um problema. Voltaria para o Supremo de novo, de qualquer forma. Acabaria chegando ao Supremo. Ministro, em dezembro, um dia antes do recesso judiciário, nessa mesma esteira, o senhor deferiu uma liminar e decidiu monocraticamente soltar todos os presos após a segunda instância, e isso, obviamente, afetava o ex-presidente Lula, por isso toda a grita da sociedade. A sua decisão foi derrubada no mesmo dia pelo presidente Dias Toffoli, e o senhor fez isso mesmo ciente de que o processo já estava marcado para ser julgado, as ações para serem julgadas em abril, ou seja, 4 meses depois, e também ciente de que havia uma decisão contrária do colegiado a favor da prisão após segunda instância. Por que o senhor fez isso, de qualquer maneira? Fiz isso observando, em primeiro lugar, o meu convencimento. Em segundo lugar, há uma norma regimental que enseja, não havendo mais sessões judiciárias no ano, a atuação do relator. E, para mim, tardava essa atuação. Procedi dessa forma no caso da votação no Senado para a mesa diretora, procedi dessa forma quanto a um decreto que flexibilizou quanto a Petrobras, a lei de licitações, e procedi dessa forma quanto à prisão em segunda instância. Agora vou lhe fazer uma pergunta, Amanda. Haveria a repercussão que houve neste último caso se não envolvesse o ex-presidente em termos de beneficiário, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Eu penso que não. Mas por que essa gana toda em relação ao ex-presidente? Não sei. Por que o senhor acha? Pela, o senhor acha que isso a decepção ocorrida, tendo em conta, e o PT precisaria admitir isso, tendo em conta os governos do PT, que a bandeira, desde o início, foi uma bandeira em termos de probidade administrativa. De ética, né? De ética. Agora, o senhor acha que essa decepção contaminou todo o processo da Lava Jato em torno do ex-presidente Lula, as 2 condenações que ele já recebeu? Eu não consigo conceber que o barulho das ruas repercuta na atuação de um juiz. O juiz, às vezes, tem que ser contra-majoritário. Só que agora, graças a uma imprensa livre, graças à atuação da polícia, especialmente da Polícia Federal, graças à atuação do Ministério Público, as coisas não são mais varridas para debaixo do tapete, escamoteadas. Tudo vem à tona e isso é muito bom, porque tornará os homens, principalmente público, mais alertas quanto à observância dos parâmetros jurídicos, né? Tudo vem à tona e aí as instituições funcionam e funcionam de forma muito positiva. Discute-se nos bastidores, né? De vez em quando vem à tona a possibilidade de uma prisão domiciliar para o ex-presidente Lula. Como é que o senhor enxerga essa possibilidade?
caberá à segunda turma, que é a segunda turma que está preventa para a matéria, decidir a respeito. Mas é possível juridicamente? É possível? Seria provável? Tendo em conta com base no quê? A projeção da idade, né, e também o estado de saúde, né, do ex-presidente da República, que eu não tenho domínio desse estado de saúde, mas precisamos aguardar. Como o senhor analisa a ida do ex-ministro Sérgio Moro para a pasta da Justiça no governo Bolsonaro? Porque a defesa do ex-presidente Lula diz que isso macula todo o processo. Ele foi o algoz do Lula, faz parte de um governo que critica muito o ex-presidente. Isso demonstraria a imparcialidade do juiz Moro. Não presumo excepcional. Presumo, por parte de todo homem público, a postura digna. Em segundo lugar, a saída foi um tento para o governo Bolsonaro, mas não foi boa para o judiciário. Nós perdemos no judiciário um grande valor, como também perdemos, considerado o governo do Rio de Janeiro. Agora, evidentemente, se ele achou que seria melhor deixar o cargo efetivo de juiz, mesmo não tendo direito à aposentadoria, para ser um auxiliar da Presidência da República, ele é senhor das definições quanto o que fazer na própria vida profissional. Ministro, vou pedir licença um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, em seguida a gente volta, vamos discutir um pouquinho justamente o pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro. Não sai daí. Olá, estamos de volta com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Ministro, o pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, já está no Congresso. O senhor acha que, pelas propostas que estão ali, isso poderá levar à diminuição da criminalidade? Quais as suas impressões? Não. O que nós precisamos é combater as causas da criminalidade. E o projeto não faz isso? Já se demonstrou que legislação rigorosa, rígida, não conduz ao afastamento da delinquência. Mas a sociedade acredita nisso majoritariamente, tanto que elegeu alguém com essa plataforma. Acredita porque, de início, né, ela tem o chicote à mão. E não há nada melhor do que ter o chicote à mão. Mas o chicote muda de mão e ela poderá, aquele integrante da sociedade, poderá ser alvo de uma persecução exacerbada, criminal exacerbada. Agora, repito, o aperfeiçoamento é constante em termos de legislação, mas não se dê à sociedade uma esperança vã, que aprovadas as leis, aprovado o projeto encaminhado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, nós teremos dias melhores logo a seguir. Quando o senhor fala de atacar as causas, que tipo de leis tinham que ser feitas? A educação, nós precisamos acordar no Brasil para a educação. Nós precisamos perceber esse estágio atual de desequilíbrio no mercado de trabalho e fazer com que o Brasil produza mais empregos. Nós precisamos deixar a estagnação vivenciada hoje. Muitos analistas e críticos das leis dizem que essa progressão, por exemplo, é muito frouxa. Depois de você cumprir um terço do tempo preso, se tiver bom comportamento, já pode ter uma progressão de regime. Então, que a lei precisaria ser endurecida nesse sentido, em outros também, as saidinhas, Dia dos Pais, Dia das Mães. Qual a sua opinião? Hoje eu acordei com a notícia de que um colega propõe, num estudo feito num grupo, propõe que se aumente o período de permanência na prisão para 40 anos. Agora, nós precisamos perceber que o custodiado preso um dia voltará à vida em sociedade e ele precisa voltar ressocializado. Considerada a situação das nossas penitenciárias masmorras, como disse o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, nós temos essa ressocialização? Não. Sai aquele que foi condenado, às vezes, a primeira condenação da vida, né, vinculado até a uma facção criminosa, porque lá dentro vinga não a lei do Estado, mas a lei em si
das facções criminosas. Nesse sentido, o senhor acha que o pacote do juiz Moro pode levar a um encarceramento maior ainda e ter um efeito às avessas, como esse que o senhor Dinheiro mencionou? para construirmos, então, novas penitenciárias, porque as existentes já estão colocando pelo ladrão os presos. Né? Nenhum governador gosta disso. Os presos estão amontoados, não são tratados como prevê a Constituição, a partir da preservação física e moral. Outro trecho que tem suscitado bastante polêmica é o que alarga o conceito de legítima defesa, né? Para evitar punições a policiais, cada juiz que analisar os casos poderá reduzir a pena até a metade ou mesmo deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de, aí eu cito, excusável medo, surpresa ou violenta emoção. É uma licença para matar, como dizem os críticos? Esse enfoque é um enfoque distorcido. E as normas existentes quanto ao Instituto da Legítima Defesa já são normas suficientes. E o juiz tem atuado nesse campo, percebendo, segundo os parâmetros do processo, se houve ou não legítima defesa. Foi o que eu disse. Há um hiato muito grande no Brasil entre o formal, que é a legislação, e a realidade. Essa lei talvez sugira a alguns a possibilidade de cometer o homicídio oficial, que é a morte provocada pelo próprio Estado. O que o senhor achou do decreto que amplia o posse de armas do presidente Bolsonaro, esse aumento de armas em circulação na sociedade? Qual será o efeito disso? Acho um risco muito grande. Por quê? Porque da posse de arma é possível passar-se para o porte de arma. Que também será discutido, né? Quanto ao porte de arma. E o cidadão não tem o monopólio da força. Quem tem o monopólio da força, quem está compelido a nos dar segurança é o Estado. Em junho, será retomado outro processo polêmico no Supremo, que é sobre descriminalizar o porte de drogas para consumo pessoal. Acho que um pouco na esteira que a gente vem falando sobre os presídios se tornarem, de alguma forma, escolas de crime, né? Acho que 3 ministros já votaram a favor, mas isso é contrário a justamente essa plataforma, essa agenda que venceu nas urnas de endurecimento no combate à criminalidade. Na sua opinião, há uma abordagem errada em relação à posse de drogas para consumo pessoal hoje na legislação? Nós temos uma dualidade considerada a lei de tóxicos, a 11.343 de 2006, que é o tráfico em si de drogas e o uso da droga. Aí se aponta que ninguém pode ser criminalizado a partir do uso, mas se esquecendo qual é o bem protegido no que se glosa o uso da droga, é a saúde pública. Eu penso que a legislação deve continuar em vigor e que nós não podemos, se é que ainda não nos tornamos, né? Nós não podemos nos tornar corredor do tráfico da droga para a Europa, para os Estados Unidos. Mesmo que, eventualmente, usuários ou pequenos traficantes vão para a cadeia e lotem as prisões em função disso. Para entregar droga, que hoje já é entregue por diversos meios, né? Alguém porta uma mochila carregada de drogas? Não. O entregador da droga, ele porta o que ele vai entregar ao destinatário, a pequena porção. Então, não podemos definir se trata ou não de um traficante, né, considerada a quantidade de droga. É uma visão míope presente à realidade. Outro assunto na pauta nesse semestre é a previsão de julgamento da ação que pede o direito de aborto para mães que tiveram Zika e aí, portanto, a criança pode nascer com microcefalia. Isso ocorre no momento em que o Legislativo dá essa guinada à direita e que até no Senado desengavetar uma PEC que diz que prevê que o direito à vida é inviolável desde a concepção. E a gente sabe que é o mesmo pensamento da ministra Damares Silva, né? Mais uma vez, com a palavra, os nossos representantes, o senhor acha que senadores. O senhor não há espaço para atuarmos nesse campo. As situações concretas autorizadoras da interrupção da gravidez já estão previstas como excludentes da criminalidade no Código Penal. Nós não podemos, potencializando a liberdade da mulher quanto ao corpo, né, caminhar para a estipulação do aborto propriamente dito. Quando eu votei, no caso fui relator,
da interrupção da gravidez na anencefalia, votei a partir de uma premissa que, com o feto anencéfalo, não se tinha uma possibilidade de vida futura havendo parto. E aí buscamos evitar não só o sofrimento da própria gestante, como também algo de coerência maior, né? Ou seja, não dando uma esperança impossível de se realizar em termos de eficácia, o surgimento de um filho na família. Então, o senhor acha que nesse debate do Zika vírus, esse julgamento não deveria nem Não é estar pautado? matéria Não para é ser definida pelo Supremo. É matéria para ser definida numa opção política normativa pelo Congresso Nacional, que ele assuma a responsabilidade. Ministro, rapidamente a reforma da Previdência, né? Alguns dos mais sacrificados, que terão que fazer a maior cota de sacrifício, são justamente os funcionários públicos, né? Que vão se aposentar mais tarde, com uma regra de transição mais dura, e também, se o projeto for aprovado da forma como está, ter alíquotas de contribuição mais altas, principalmente para quem ganha mais, que é o caso dos ministros do Supremo, né? R$39 mil seria uma alíquota que chegaria até 22%. Como é que o senhor vê essas mudanças? O funcionalismo público, inclusive a elite, né, o judiciário, o Ministério Público, tem que fazer, tem que dar a sua cota de sacrifício? Em primeiro lugar, eu sou favorável ao tratamento igualitário, mas não sou favorável que se tenha os servidores públicos como bodes expiatórios, tendo em conta a crise econômica financeira do Estado. Em segundo lugar, o nosso sistema é um sistema capenga. Eu, por exemplo, poderia ter me aposentado com proventos totais, com que eu recebo hoje, né, aos 52 anos de idade. Estou com 72 anos e me sinto capaz de continuar prestando serviços em termos de jurisdição. Hoje eu sou um juiz melhor do que eu fui há 10, 15 anos atrás. Qual é o sistema previdenciário que convive com essas aposentadorias sem uma estipulação de idade mínima para ser alcançada? Eu não conheço. Por isso, a reforma da Previdência, considerados trabalhadores em geral, urbanos e rurais, considerados servidores públicos, ela tarda. Mas a gente sabe que há um lobby notável e pesado, principalmente do Poder Judiciário e do Ministério Público, que atuou fortemente no governo Temer contra a reforma da Previdência e deve vir a atuar novamente dessa vez. Que esse lobby não prevaleça, que percebam os deputados federais e senadores que eles prestam serviços públicos e devem contas aos eleitores em geral. E tenham uma visão prognóstica quanto ao futuro. Nós não podemos continuar com o sistema hoje existente. Rapidamente, ministro, faltam 2 anos para o senhor se aposentar, em 2021 completa 75 anos. Qual o balanço que o senhor faz da sua passagem pelo STF e o que o senhor pretende deixar como legado? Quando estava na faculdade, não me imaginava juiz. Primeiro, a família queria que eu fosse engenheiro, tanto que eu cursei o científico e não o clássico, né? Mas aí a minha vida deu uma guinada e eu acabei fazendo vestibular para direito. Queria ser advogado como meu pai, que foi advogado do Banco do Brasil, da Companhia Usinas Nacionais, do Açúcar Pérola, né? E estaria muito realizado como homem público. Mas cheguei à magistratura depois de passar pelo Ministério Público do Trabalho, né? E me sinto uma pessoa super realizada. Eu não abandono o voto de pobreza. Ministro, vamos fazer o pinga-fogo, então, finalzinho da nossa entrevista. Porte de armas. Contrário. Escola sem partido. A favor. Aborto. Aborto contrário em termos de decisão judicial. Família. Família, esteio da sociedade. Criminalização da homofobia. Pelo Congresso. Sérgio Moro. Sérgio Moro, um grande quadro. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, um juiz, um empresário da educação. Dias Toffoli. Um juiz, uma pessoa sensível, né, aos interesses em conflito. Hamilton Mourão.
um bom, excepcional quadro, um tríplice coroado. Presidente Temer? O presidente Temer, evidentemente, cumpriu o dever dele, preenchendo uma lacuna. Lula? Lula, um presidente no primeiro mandato que buscou afastar desigualdades. Bolsonaro? Bolsonaro, a esperança quanto ao equilíbrio. Muito obrigada, ministro. Excelente Uma entrevista, gostei muito. Enorme, Amanda, estar aqui mais uma vez na Rede TV. Volte sempre no Supremo e depois fora dele, quando o senhor estiver descansando e com bastante tempo para suas netas. Oh, que ótimo. Obrigada a você também pela companhia, pela audiência. A gente se vê na próxima terça-feira. Uma excelente semana. Boa noite.